Fala galera, beleza? Então, eu vim trazer esse vídeo para vocês terem uma revisão para a prova trimestral que vai acontecer na terça-feira. Então, os conteúdos da prova trimestral serão o capítulo 5, que a gente vai abordar aí triângulos e quadriláteros, e o capítulo 6, que a gente vai abordar as expressões algébricas e sequências numéricas. Então, olha só, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um vídeo sobre o capítulo 5, que é esse vídeo de agora, e depois eu faço um vídeo do capítulo 6. Devo estar mandando esse vídeo até amanhã, sábado. Tá ok? Então, olha só. Vamos começar aqui falando sobre triângulos. Então, para a gente falar sobre triângulos, eu acho que a gente não precisa nem de definir muito bem o que é um triângulo não, porque todo mundo sabe, é um polígono que tem 3 lados aí. Então a gente vai começar a estudar a congruência de triângulos. O que são dois triângulos congruentes? São dois triângulos iguais, tá bom? Ou seja, seus lados são iguais, seus ângulos são iguais, tá? E como que a gente consegue decifrar se dois triângulos aí são congruentes sem ter todas as informações desses dois triângulos? Então, olha só, o primeiro caso é quando os triângulos possuem os 3 lados iguais, tá bom? Então, prestem bem atenção. Possui um lado aqui igual a 5, um lado igual a 4 e um lado igual a 6. Então, esse é o primeiro caso, quando os 3 lados são iguais. Quando os 3 lados são iguais, nós podemos afirmar que os dois triângulos são congruentes. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, quando nós temos dois lados iguais e o ângulo entre esses dois lados também são iguais, nós podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Nesse caso, eu tenho esse lado igual a 6 e esse lado igual a 6, esse lado igual a 8 e esse lado igual a 8. E o ângulo entre eles é de 80 graus. Sendo assim, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo daqui é igual a esse ângulo. Beleza? O terceiro caso, pessoal, é o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, eu tenho dois ângulos aqui e um lado. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo de 55, esse ângulo é igual a esse ângulo de 60, e a base, ou seja, o lado que tem esses dois ângulos em comum, eles são iguais, tá bom? Então, esse terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, me assegura que esses triângulos são congruentes, desculpa. Então, esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse lado. Beleza? O quarto caso, quarto e último, é a condição lado, ângulo e ângulo oposto. Então, preste bem atenção. Nós temos que esses dois lados aqui são igual a 10. Beleza? O ângulo oposto a esse lado é igual a 70 graus. Olha só. Então, o ângulo oposto ao lado 10 é igual a 70 graus. E o ângulo da direita aí desse lado, ó, que está indo para a direita, é igual a 40. Ou seja, esse aqui é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Quando nós temos essa propriedade aí, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes também. Beleza? Então, agora nós vamos ver a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu cheguei a provar nas nossas últimas aulas aí que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, usei a regra do Z para provar isso. Só que, como o intuito dessa aula é ser uma aula de revisão, eu não vou estar fazendo a prova aqui nessa aula, tá bom? Caso vocês tenham curiosidade para entender qual que é a prova
de que a soma dos ângulos internos é 180 graus, procura aí nas nossas aulas aí passadas, tá? Então, olha só, eu tenho esse exemplo aqui que é bem clássico. Eu tenho um ângulo de 75, um ângulo de 65 e eu quero saber o valor de x. Então, como que eu faço esse tipo de... como que eu resolvo esse tipo de problema? Olha só, eu acabei de falar que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, eu posso afirmar que o ângulo de 75 mais o ângulo de 65 mais o ângulo x é igual a 180 graus. Beleza? Deixa eu pegar outra cor aqui. Pronto. Então, olha só, 75 mais 65 mais o ângulo x é igual a 180 graus. Temos uma equação. Como que a gente resolve essa equação? Veja bem, 75 mais 65 é 140. Então, 140 mais x é igual a 180 graus. O 140 está positivo, ele vai passar para o outro lado da equação negativo. Então, x é igual a 180 graus menos 140 graus. Ou seja, o x é igual a 140 graus. Minto, desculpa, gente. X é igual a 40 graus. Ok? 180 menos 140, 40 graus. Certo? Então não tem muito segredo esse tipo de problema. Então agora nós vamos classificar aí os triângulos pela igualdade de seus lados e vamos ver algumas curiosidades desses triângulos. Então o primeiro triângulo é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, que tem o sufixo equi, ele quer dizer que todos os lados do triângulo são iguais, tá bom? Então eu tenho que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado daqui. E uma curiosidade do triângulo equilátero é que todos os ângulos são iguais a 60 graus. Isso é muito importante para a resolução de alguns exercícios. Tá bom? Então o triângulo equilátero possui todos os lados iguais e os ângulos iguais a 60. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Então veja bem, esses aqui são os dois ângulos da base. No caso eu chamei de x, porque pode ser qualquer valor, né? Pode ser 60, 70, 60 não, né? Mas ele pode ser 70, pode ser 80, 50, enfim. Sendo assim, nós temos aqui que os dois lados também são iguais, tá? Então, triângulo isósceles possui dois lados iguais e um lado diferente, e os ângulos da base são iguais. Beleza? Então, olha só, acho que seria legal a gente resolver esse exercício para a gente dar uma fixada aí em alguns conceitos que nós colocamos aí para trás. Então, esse exercício 5 é um exercício do livro didático, desse volume 2 aí nosso, que está lá na página 44. Esse exercício, ele mostra esses dois triângulos aqui, certo? Que, na verdade, é um triângulo ABC, que é dividido por essa altura aqui, AH. Ela é dividida em dois triângulos. E a letra A pede para a gente justificar a congruência entre os triângulos, que seria esse triângulo AHB e esse triângulo AHC. Como que a gente faz para justificar que esses dois triângulos são congruentes, pessoal? Preste bem atenção. O exercício fala para a gente que esse lado daqui é igual a esse lado daqui. As duas bases são iguais. E essa altura aqui, ela pertence a esses dois triângulos, certo? Ela é a altura tanto desse triângulo quanto desse triângulo. Então, veja bem, eu tenho aqui um caso de lado, ângulo e lado. Ó, lado, ângulo e lado. Então, na letra A, eu poderia falar pelo
caso lado, ângulo, lado, os triângulos são congruentes. Os triângulos são congruentes. Ok? A letra B está pedindo para a gente determinar os valores de A e B. Veja bem, galera. Nós temos aqui que esses triângulos são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, eu tenho que esse ângulo aqui vale 40 graus. Beleza? Se esse ângulo vale 40 graus, esse ângulo aqui também vai valer B. Beleza? Os dois triângulos são congruentes. Então, olha só, primeira coisa. Esse lado vale A e esse lado vale 30 graus. Só que os dois lados são iguais. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas esses dois lados são iguais. Porque os triângulos são congruentes, os triângulos são iguais. Então, nós já temos aí que 30 centímetros é igual ao valor de A. Beleza? E para encontrar o valor de B, veja bem, nós falamos aí que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, olha só, eu tenho que 180 graus é igual a 90 mais 40 mais o ângulo B. Ou seja, 180 graus vai ser igual a 90 mais 40 é 130. Então, eu vou ter 130 mais B. Sendo assim, eu posso passar o 130 para lá, negativo. Então, o B vai ser 180 menos 130. Ou seja, o B vale 50 graus. Beleza? Se ficou um pouquinho confuso aí, se eu fui um pouquinho rápido, pausa o vídeo, volta onde você não entendeu e tenta entender aí novamente. Tá bom? Mas não tem segredo. Então agora nós vamos ver a parte de quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Não tem muito segredo também. Então olha só, eu desenhei esse quadrilátero aqui, tá? O quadrilátero ABCD. E eu chamei aqui, eu identifiquei os elementos desse quadrilátero. Então, esses pontos A, B, C, D são pontos chamados de vértices, tá bom? Então, eu tenho 4 vértices, A, B, C, D. Além disso, eu tenho alguns segmentos aqui, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DA, ou AD, como você quiser. Esses segmentos são chamados lados, beleza? São os lados aí do polígono. Os segmentos AC e BD, que são esses segmentos internos aqui, esses segmentos internos aqui, eles são chamados de diagonais, beleza? Lembrando que a diagonal é o segmento que vai de um vértice até o outro, só que passando por dentro da figura, tá bom? Além disso, eu identifiquei aqui como A chapeuzinho, B chapeuzinho, C chapeuzinho, D chapeuzinho, as letras em maiúsculo, como os ângulos internos da figura. Então, esses ângulos aqui mais escuros são os ângulos internos da figura. Em contrapartida, os ângulos de vermelho aqui são os ângulos externos da figura, que eu representei por letras minúsculas. Beleza? Então, olha só. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós temos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero seria 360. Fica muito difícil da gente enxergar isso não. Eu posso dividir qualquer quadrilátero em 2 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos desse mais a soma dos ângulos internos desse tem que ser 180, mais 180 que é 360. Mas, enfim, vamos analisar aqui. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, vamos encontrar o valor de x.
Então, olha só, como que a gente faz para encontrar esse valor de x? Eu tenho que 4x mais 3x mais 3x mais 2x é igual a 360 graus, beleza? E se a gente faz a soma aqui, ó, 6x, 3x mais 3x dá 6x, 6x mais 4x dá 10x, e 10x mais 2 dá 12. Ou seja, esse valor aqui, 4x mais 3x mais 3x mais 2x, é igual a 12x. Então, 12x tem que ser igual a 360 graus. Só que veja bem, eu tenho aqui esse 12 multiplicando. Então, ele passa para o outro lado aqui da igualdade, dividindo. Ou seja, eu vou ter 360 dividido por 12. 360 dividido por 12, podem ficar à vontade aí para fazer ou na calculadora ou na mão mesmo, é igual a 30 graus. Beleza? Então nós achamos aí que o valor de x é igual a 30 graus. Esse exemplo aí é muito clássico, tá? Para cair na prova aí. Então olha só. Agora nós vamos classificá-los pelo paralelismo de seus lados. Beleza? Lembrando, o que são retas paralelas? São aquelas retas que mesmo que a gente a prolongue, elas não vão se encostar. Tá bom? Então olha só. Nós temos aqui um trapézio. Um trapézio é aquela figura que possui um par de retas paralelas, tá? De segmentos aí paralelos, tá? Então aqui, ó, esse segmento que eu chamo de base menor, de base maior, desculpa, ele é paralelo a esse segmento que eu chamo de base maior, e os outros dois lados aqui, eles não são paralelos. Se eu prolongar aqui, ó, uma hora eles vão se encontrar em algum ponto aqui. Então eles não são paralelos. Essas figuras que possuem um par só de lados paralelos são chamadas de trapézio. Agora eu tenho o paralelogramo. O paralelogramo são figuras que possuem dois pares de lados paralelos. Então olha só, esse lado aqui, ele é paralelo ao lado de baixo. Por mais que a gente prolongue, a gente nunca vai conseguir ali um ponto de interceptação entre eles. E esse lado daqui, ó, ele em tese é paralelo a esse aqui também. Por mais que a gente prolongue, a gente não vai conseguir que eles se encontrem, tá bom? Então, essas figuras são chamadas de paralelogramo. Possuem dois pares de lados paralelos. Eu tenho outros quadriláteros também, que não possuem pares de lados paralelos, mas não vai ser muito interessante a gente estudar esses paralelogramos não, tá? Então, olha só, nós podemos classificar os paralelogramos em retângulo, losango e outros, tá? Então, o que é um retângulo, galera? Retângulo são aquelas figuras que possuem 4 ângulos retos, beleza? Então, ó, um ângulo reto, 2, 3, 4. E o losango? O losango são as figuras que possuem 4 lados iguais. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho outros tipos de paralelogramos? Tenho, mas eles não são muito interessantes da gente estudar um pouquinho a mais a fundo sobre eles não, tá bom? O que a gente poderia falar aqui, vamos supor não, né? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, mas enfim, não é primordial que a gente saiba isso não, beleza? Nós não vamos estudar a fundo esses paralelogramos. Olha só, uma coisa que a gente pode perceber que o quadrado é um paralelogramo especial, porque além do quadrado ser um retângulo, ou seja, possuir 4 ângulos de 90 graus, o quadrado também é um losango, ele possui 4 lados iguais, beleza? Então nós temos aí que o quadrado ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo, beleza, galera? Então assim, para a gente não delongar muito, eu vou resolver alguns exercícios aqui que são importantíssimos para a prova.
Beleza? Vocês já fiquem espertos aí com esse tipo de exercício. Então, olha só, exercício 1. Os dois triângulos abaixo são congruentes? Veja bem, eu tenho que esse lado vale 7, que esse lado vale 7. O ângulo oposto vale 40, então o ângulo oposto aqui vale 40. O ângulo da esquerda vale 50 e o ângulo da esquerda aqui vale 50. Ou seja, eles são congruentes. São congruentes. E qual que é a justificativa? Pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Beleza? Sem muito segredo. Exercício 2. Encontre o valor de x, y e z. Veja bem, eu esqueci de colocar aqui, esses dois triângulos são equiláteros, tá bom? Os dois triângulos são equiláteros e os dois triângulos são congruentes também. Dois triângulos congruentes. Pronto. Ok. Então vamos lá. Eu sei que esse lado vale 10, esse lado vale 2x, esse lado vale 40 menos 30y e esse lado vale 5z mais 5. Se esse lado vale 10, esse lado vai valer 10, esse lado também vai valer 10. Ou seja, eu posso fazer aqui uma igualdade entre os lados, né? Cada lado daqui tem que valer 10 também, já que esses triângulos são congruentes. Então 2x vai ser igual a 10, ou seja, o x é igual a 5. Beleza? Eu tenho que 40 menos 30y vai ser igual a 10. Beleza? Ou seja, se eu passar o 40 para lá, subtraindo, eu vou ter menos 30y é igual a 10 menos 40. 10 menos 40 é menos 30. Deixa eu colocar embaixo. Olha só, eu tenho menos 30 multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então eu vou ter y igual a menos 30 dividido por menos 30. Ou seja, o y vai ser igual a 1. Beleza? Estou dividindo uma coisa por ela mesma. Então o y é igual a 1. Para finalizar, eu tenho que 5z mais 5 é igual a 10. Ou seja, o 5 está positivo, vai passar negativo, vai passar subtraindo. Então 5z é igual a 5. Ó, 10 menos 5 é igual a 5. Ou seja, o z também é igual a 1, né? Porque o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então o z também é igual a 1. Beleza? Fiz um pouquinho aí apressado, né? Fiz um pouquinho com pressa aí, mas enfim, é pro vídeo não ficar muito longo. Se você teve alguma dificuldade em fazer essas equações, volta o vídeo, vê com calma o que eu fiz, tá bom? Não usei nenhuma propriedade aí absurda, tudo que nós já estudamos aí. Olha só, essa questão aqui, ó, questão importante para a prova também. Qual o valor de z? Esse trapézio é isósceles. Então, nós sabemos que o trapézio isósceles possui esse lado igual a esse lado aqui. Os lados não paralelos são iguais. Tá bom? Então, o que nós podemos tirar disso daí? Pela regra do z, se a gente prolonga aqui esse quadrilátero, esse trapézio, nós podemos falar que esse ângulo aqui é igual a 2z mais 20. Porque esse ângulo aqui é igual a 2z mais 20. E pela regra do z, esse ângulo também vai ser igual a esse ângulo. Aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar facilmente, mas apareceu um ângulo de 180 graus. Ou seja, 4z mais 60 mais 2z mais 20 é igual a 180 graus. Beleza? Veja bem, aqui eu tenho 4z mais 2z, então eu vou ter 6z. Aqui eu tenho 60 mais 20, então eu vou ter mais 80. É igual a 180.
Beleza? Ó, 4z mais 2z deu 6z. 60 mais 20 deu 80. Sem segredo. O 80 está somando, vai passar subtraindo. Então eu tenho 6z é igual a 180 menos 80. Então 6z é igual a 100. Ou seja, o 6 está multiplicando, não está? Ele vai passar dividindo. Então eu tenho que o z é igual a 100 dividido por 6. Se a gente quiser simplificar um pouquinho, a gente pode escrever como 50 dividido por 3. Beleza? Uai, pessoal, o que você fez para simplificar aí? Dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2. Beleza? 100 dividido por 2, 50. 6 dividido por 2, 3. Certo, galera? Novamente, se eu estou indo com muita pressa, pausa o vídeo, dá uma olhadinha novamente. Eu não estou fazendo nada aí de extraordinário, tá bom? Só dá uma pausada, vê com calma, tá? Que vocês vão conseguir entender o que eu estou fazendo. Esse exercício também é interessante para a prova, tá, gente? Olha só, encontre o valor de x e y. Então, nós vimos aí, quando nós temos um paralelogramo igual a esse, as diagonais se encontram no ponto médio. Então, esse lado é igual a esse lado, e esse lado aqui é igual a esse lado. Ou seja, nós podemos falar que 15 é igual a 5y, porque ó, 15 é igual a 5y, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a 15 dividido por 5, ou seja, o y é igual a 3. Beleza? Por outro lado, nós podemos falar que 5x é igual a 10. Por quê? Porque ó, aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 10. Certo? O 5 está multiplicando, vai passar dividindo novamente. Então eu tenho que x é igual a 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 até ontem era 2. Beleza, galera? Então é o seguinte. Eu espero que a aula não tenha ficado muito pesada. Eu quis trazer aqui alguns tópicos mais importantes sobre cada coisa. Esse conteúdo ele é bem extenso mesmo, então a gente tem que levá-lo com certo cuidado. Prestem atenção nesses 4 exercícios que eu fiz aqui por último e nos exercícios que eu fiz durante a aula, que eu tenho certeza que vocês vão ter um bom embasamento aí nessa matéria para a prova. Beleza? Então fica assim, beijão para vocês, boa sorte aí na prova. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, vocês podem ficar à vontade aí ao longo do ano aí, tá bom? Beijão para vocês, gente.